O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtor, capítulo 334. Tomé e Judas Iscariotes também se reúnem ao grupo apostólico. E Jesus fica triste de novo com Judas, tá? O autor descreve a visão dia 19 de novembro de 1945. O Vale do Quizon, ainda que o sol esteja brilhando no céu sem nuvens, tem um ar áspero, parecendo estar sendo penteado por um vento gelado que varre as colinas setentrionais e arruína as terras culturas que estão todas arrepiadas e se enroscam, de tão queimadas que estão e destinadas a morrer no seu novo verde. E durará muito tempo ainda este frio? Pergunta Mateus, enrolando-se ainda mais em sua capa, sob a qual aparece apenas um pouquinho do seu rosto, isto é, os olhos e nariz. Com voz sufocada pela capa, que também está segurando até sobre a boca, responde-lhe Bartolomeu. Talvez pelo resto da lua. Estamos bem arranjados agora, mas paciência, ainda mais que em Nazaré ficaremos em casas hospitaleiras, e enquanto isso passará. Tudo passará. Sim, Mateus, mas para mim já passou ao ver Jesus menos abatido. Não te parece que ele está mais alegre? Pergunta André. Eu fiz a voz errada de André. Sim, Mateus, mas para mim já passou ao ver Jesus menos abatido. Não te parece que ele está mais alegre? Pergunta André. Está sim, mas escuta, parece impossível que ele tenha ficado tão emagrecido só por aquilo que nós sabemos. Será mesmo que não houve nada de novo e que vós saibais? Pergunta Filipe. Nada menos. Nada mesmo. Eu te digo que nos confins sírio-fenícios ele teve até muita alegria por aqueles espíritos cheios de fé e fez até os milagres que já te falamos, afirma Tiago de Alfeu. Ele tem estado muito com Simão de Jonas nestes últimos dias, e Simão mudou muito, ora, mas vós também mudastes, não sei não. Vós estáis mais austeros, esta é a verdade, diz Filipe. Mas te faz esta impressão? Na realidade, me parece que continuamos a ser como o que éramos antes. Certamente que ver o mestre assim, entristecido por causa de tantas coisas, isso não nos causou prazer e também ao percebermos como se encheram de ódio contra ele. Mas nós o defenderemos. Não lhe farão nada se nós estivermos com ele. Ontem de tarde eu lhe disse, depois de ter ouvido o que estava dizendo Hermes, que é um homem sério e digno de fé. Tu não deves ficar mais sozinho. Tu já tens os discípulos que, como estás vendo, trabalham e trabalham bem, e que estão sempre aumentando. Por isso nós estaremos contigo. Não te digo que tu tenhas que fazer tudo. Já é tempo de socorrer-te, meu irmão. Mas tu ficarás conosco, como fez Moisés, sobre um monte, e nós nos bateremos por ti, prontos para o que vier e para defender-te, até com meios materiais. O que aconteceu com João Batista não te deverá acontecer igual. Parece, afinal, se os discípulos do Batista não se tivessem reduzido a 2 ou 3 tímidos, ele não teria sido preso. Nós somos 12, como fundo de resistência, e eu quero convencer a se unirem a nós e se conservarem perto de nós pelo menos alguns dos discípulos mais fiéis e mais enérgicos. Os que estavam com João em Maqueronte, por exemplo, gente de fé e de coragem. João, Matias e também José. Sabeis que aquele jovem promete muito, diz Tadeu. Nossa Senhora, esses caras são muito humanos, gente. Muito humanos. Misericórdia. Gente, o negócio vai pegar. Uau! Sim, Isaac é um anjo. Mas toda a sua força está no espírito. José, porém, é forte também no corpo. E eles têm a mesma idade que nós. Meu Deus do céu. Misericórdia, Jesus, misericórdia. Gente, desculpa, eu não consigo. Eu acabei de ler isso aqui pela primeira vez. E é rápido para aprender. Tu ouviste o que disse Hermes? Se este homem tivesse estudado, seria um rabi, além de ser um justo. E Hermes sabe o que diz. Ele está falando que de Isaac, o discípulo de Jesus. Mas eu teria perto também Estevão e Hermes, e o sacerdote João, pelo conhecimento que eles têm da lei e do templo. Nossa! Sabeis o que será a presença deles diante dos escribas e fariseus? Um controle, um freio, e as pessoas que estão em dúvida terão que dizer: veja como não faltam os melhores de Israel ao redor do Rabi, como seus alunos e servos.
Diz Tiago de Alfeu. Meu Deus do céu. Esses apóstolos não entendem Jesus, não entendem nada, meu Deus, ajuda nós. Tens razão. Vamos dizer isso ao mestre, ouviste o que ele disse ontem? Vós deveis obedecer, mas tendes também a obrigação de abrir o vosso coração a mim e dizer o que vos parece justo, para que vos habitueis a saber dirigir o futuro. E eu, se vir que estás dizendo que é justo, aceitarei vossos pensamentos. Diz os zelotes. Gente, eu tenho que rir, porque eles não entendem Jesus. Entendeu? Eles não entendem Jesus. Talvez ele o faça também para mostrar-nos que nos ama, visto que estamos todos mais ou menos convictos de sermos nós a causa dos seus sofrimentos. Observa Bartolomeu. Ou então ele está realmente cansado por ter que pensar em tudo e por estar sozinho a tomar decisões. É claro, né? Esse menino aí tudo entende tudo errado. Assumir responsabilidades. Talvez também ele reconheça que sua santidade perfeita é, eu diria, quase uma imperfeição. Meu Deus do céu, misericórdia. Ao considerar quem ele tem pela frente, um mundo que não é santo. Nós não somos santos perfeitos, somos apenas um pouco menos desonestos que os outros. Pelo menos ele é humilde. E por isso somos capazes de responder aos que são quase como nós, diz Simão Zelotes. Meu Deus, até Simão Zelotes, que é o mais velho, que é um dos mais velhos, Bartolomeu, a cabeça deles é totalmente mundana. Jesus, misericórdia, ajuda nós, Senhor. Ajuda nós. Se eles são assim, os apóstolos que conviveram com o Senhor eram assim, imagina nós. Nós somos muito miseráveis. E de conhecê-los, deves dizer, acrescenta Mateus. E de conhecê-los, que ele está dizendo aqui, vou repetir. Ou então ele está realmente cansado por ter que pensar em tudo, e por estar sozinho a tomar decisões, a assumir responsabilidades. Talvez também ele reconheça que sua santidade perfeita é, eu diria, quase uma imperfeição. Meu Deus. Ao considerar quem ele tem pela frente, um mundo que não é santo. Nós não somos santos perfeitos, somos apenas um pouco menos desonestos que os outros. E por isso somos capazes de responder aos que são quase como nós, disse Simão Zelotes, e de conhecê-los, deves dizer, acrescenta Mateus. Como tais, eu estou certo de que ele também os conhece, e até os conhece melhor do que nós, porque ele lê os corações. Estou tão convicto disso como de estar vivo, diz Tiago de Zebedeu. E então, por que às vezes ele faz como faz, indo ao encontro de aborrecimentos e perigos? Pergunta André, desolado. Aí está, nem sei o que responder, diz Tadeu, encolhendo os ombros, e com ele fazem a mesma confissão os outros. João está calado e o seu irmão o provoca. Tu que sabes sempre tudo de Jesus, às vezes ficais parecendo dois namorados. Ele nunca te disse por que é que faz assim? Aí acho que João responde. Sim, faz até pouco tempo que lhe perguntei. E ele sempre me respondeu, porque devo dizer, eu preciso agir como se o mundo todo fosse composto de criaturas ignorantes, mas boas. A todos eu ofereço a mesma doutrina. Ouvem isso que Jesus falou para João. Ouvem isso, guardem no coração. Sim, faz até pouco tempo que eu lhe perguntei, e ele sempre me respondeu. Por que devo fazer? Eu preciso agir como se o mundo todo fosse composto de criaturas ignorantes, mas boas. A todos eu ofereço a mesma doutrina, e assim se separarão os filhos da verdade dos filhos da mentira. E ele disse ainda, estás vendo, João? Este é como o primeiro juízo, não universal, coletivo, mas particular. Tomando por base suas ações de fé, de caridade e de justiça, serão separados os cordeiros dos cabritos. É a mesma coisa que está acontecendo hoje na Terra, tá? Mesma coisa. E isso continuará também depois, quando eu não estiver mais aqui. Mas aqui estará a minha igreja, pelos séculos dos séculos, até o fim do mundo. O primeiro juízo das pessoas humanas se fará no mundo no qual os homens agem livremente, tendo diante de si o bem e o mal, a verdade e a mentira. Assim como o primeiro juízo foi feito no paraíso terrestre, diante da árvore do bem e do mal, que foi violada pelos que desobedeceram a Deus. Depois, quando vier a morte de cada um, será ratificado o juízo, que já foi escrito no livro das ações humanas por uma mente que não tem nenhum defeito. Por fim, virá o grande juízo terrível, e então novamente serão julgados em massa os homens.
desde Adão até o último homem, julgados por aquilo que eles tiveram querido por eles livremente nesta terra. Porque se eu selecionasse por mim quem merece a palavra de Deus, o milagre, o amor, e quem não merece, eu poderia fazer isso por direito divino e por minha divina capacidade. Os excluídos, mesmo os que fossem de Satanás, gritariam fortemente no dia do juízo particular de cada um. O culpado é o teu verbo, mas que não quis nos ensinar. Olha lá, que incrível isso aqui. Mas isso eles não poderão falar. Ou melhor, eles o dirão, mas mentindo, mais uma vez. E por isso serão julgados. Ah lá, tá vendo? Porque ele não tem desculpa. Jesus ele faz um jeito que na terra as coisas se dirijam de uma forma que eles não vão ter desculpa de falar que eles foram condenados por causa de falta de conhecimento. Porque Jesus não deixou de ensinar. Então ele passou muito tempo na terra ensinando. Quem não quis aprender foi por livre, espontânea burrice. Então, os que não acolhem a doutrina merecem ser condenados? Pergunta Mateus. Aí João responde, isso eu não sei. Se todos os que não crerem, serão mesmo condenados. Se vós estáis lembrado, falando assim, de que ele deu a entender que aqueles que agem honestamente nesta vida não serão condenados, ainda que creiam em outras religiões. Mas nós lhe podemos perguntar, é certo que Israel que conhece o Messias e que agora crê parcialmente e mal no Messias, ou que o rejeita, será severamente julgado. O mestre fala muito contigo e tu sabes muitas coisas que nós não sabemos. Observa o seu irmão Tiago. A culpa é tua e vossa. Eu lhe faço perguntas com simplicidade. Algumas vezes lhe pergunto certas coisas que devem fazer que o seu João fique parecendo um grande estudo. Mas não importa parecer isso para ele. Basta-me saber qual o pensamento dele. Ah lá, é assim que a gente tem que ser. Igualzinho o João. Mas não importa parecer que eu sou burro. Basta-me saber qual o pensamento de Jesus e tê-lo em mim para fazer esse pensamento ser o meu. Uau, eu falei isso ontem na comunidade. Deveriam todos vocês fazer assim. Mas sempre tendes medo. Ora, medo do quê? De ser ignorantes, de ser superficiais, de ser cabeçudos? Deverias ter medo somente de estardes ainda despreparados quando ele for-se embora. Ele sempre diz isso. E eu sempre digo a mim mesmo, a fim de preparar-me para a separação. Mas já percebo que ela sempre será uma grande dor. Nem me faças pensar isso, exclama André, e os outros me fazem eco, suspirando. Mas quando isso acontecerá, ele diz sempre, dentro em breve. Mas em breve pode ser dentro de um mês ou daqui a uns anos. Ele é muito jovem e o tempo passa rapidamente. O que está sentindo, irmão? Estás ficando muito pálido, pergunta Tadeu a Tiago. E Tiago sabe. Nada, eu estava pensando, disse logo Tiago de Alfeu, que está com a cabeça inclinada. Tiago sabe. Tiago viu que Jesus ia ser morto. Tiago viu, teve um momento lá específico no retiro que ele teve com Jesus, ele não pode contar para ninguém. E Tadeu se inclina para vê-lo bem. Mas tu estás com lágrimas nos olhos, que tens? Nada mais do que vós tens. Eu estava pensando em nós quando estivermos sozinhos. Mas que tem? Simão de Jonas parece sair correndo na frente, com um mergulhão em dia de tempestade, pergunta Tiago de Zebedeu, mostrando Pedro que deixou Jesus sozinho, lá se foi correndo, gritando palavras que o vento não permite ouvir. Apressa um passo e veem que Pedro, tendo entrado por um pequeno caminho que vem de Séforis, que já está perto, assim dizem os discípulos uns aos outros, perguntando se ele está indo a Séforis, por ordem de Jesus, e por aquele atalho. Mas depois, observando bem, veem que os dois únicos viandantes que estão vindo da cidade para a estrada mestra são Tomé e Judas. Que é isso? Eles estão aqui? Logo aqui? O que estão fazendo por aqui? De Nazaré, caso lá estivessem, deveria ir para Caná e de lá para Tiberíades? Ficam perguntando muitos. Talvez eles estivessem vindo à procura dos discípulos, esta era a missão deles. Diz prudentemente os zelotes que percebem como a suspeita está levantando sua cabeça de serpente, despertaram nos corações de muitos. Apressemos o passo, Jesus está sozinho e parece que nos espera, aconselha Mateus. Eles lá se vão, chegam perto de Jesus e ao mesmo tempo que Pedro, Judas e Tomé. Jesus está muito pálido, a ponto de João lhe perguntar, está sentindo mal? Mas Jesus lhe sorri e faz o sinal de que não, enquanto saúda os dois que voltaram depois de uma ausência bem prolongada.
Ele abraça primeiro Tomé, vistoso e alegre como sempre, mas que se torna sério ao olhar para o mestre que está evidentemente mudado e lhe pergunta preocupado: estiveste doente? Não, Tomé, não é nada. E tu, tens estado bem feliz? Eu sim, senhor, sempre bem feliz. Só tu é que faltavas para fazer feliz o meu coração. Meu pai e minha mãe te agradecem por me teres mandado a eles por algum tempo. Meu pai estava um pouco doente, então quem foi trabalhar fui eu. Estive em casa de minha gêmea e fiquei conhecendo o sobrinho pequenino e fiz que lhe pusessem o nome que tu me disseste. Depois veio Judas e me fez andar com uma rolinha no templo dos amores, para baixo e para cima, para onde houvessem discípulos. Ele já tinha andado, e não pouco, por sua conta. Mas agora quem vai falar é ele, pois ele trabalhou por 10 e merece que tu o escutes. Jesus o deixa ir e aguarda a vez de Judas, que pacientemente ficou esperando e agora anda para a frente intrépido, desembaraçado como um triunfante. Jesus o traspassa com seu olhar de safira, mas o beija e por ele é beijado, do mesmo modo como aconteceu com Tomé. E as palavras que profere são afetuosas. E tua mãe, Judas, ficou contente em ter-te com ela? Está bem aquela santa mulher? Sim, mestre, e te bendiz por lhes teres mandado teu Judas. Ela queria mandar-te uns presentes, mas como poderia eu transportá-los quando tinha que andar por montes e vales? Podes ficar tranquilo, mestre. Todos os grupos de discípulos que eu visitei estão trabalhando santamente. A ideia se propaga sempre mais. Eu, pessoalmente, quis controlar as repercussões dela sobre os mais poderosos escribas e fariseus. Muitos deles eu conhecia e outros eu fiquei conhecendo agora por amor a ti. Eu me aproximei dos saduceus e herodianos. Eu te garanto que minha dignidade ficou bem prejudicada. Mas foi por teu amor. Isto e outras coisas eu farei. Recebi rejeições desdenhosas e anátemas, mas também consegui suscitar simpatias em alguns que estavam com prevenções ao teu respeito. Não quero os teus elogios, basta-me ter feito o meu dever e agradeço ao Eterno por me ter sempre ajudado. Tive que lançar mão do milagre em certos casos, mas tu nos dizes que amemos e tenhamos paciência. Eu assim fiz para a honra e glória de Deus e para a tua alegria. Eu espero que muitos obstáculos sejam afastados para sempre e ainda mais, porque sob minha palavra de honra, eu garanti que junto a ti não havia mais do que 2 que faziam muita sombra. Depois me veio um escrúpulo de ter afirmado que eu não sabia com certeza. E então eu quis verificar para poder tomar providências a fim de não ser apanhado em mentira, pois isso me teria posto sob suspeita para sempre no meio dos que se deviam converter. Imagina, até de Anás e Caifás eu me aproximei. Eles quiseram reduzir-me a pó com suas censuras, mas eu fiquei tão humilde e persuasivo que eles acabaram tendo que me dizer: pois bem, se as coisas de fato são assim, nós pensávamos que fossem diferentes. Os reitores do Sinédrio, que podiam saber delas, não o referiam, todos ao contrário. Não quererás dizer que José e Nicodemos tenham sido os mentirosos. Interrompe Zelotes, que se conteve até aquele ponto, mas não além dele, e está lívido pelo esforço que fez. Quem está dizendo isso? Ao contrário, José me viu quando eu ia saindo da casa de Anás e me disse: por que estás assim mudado? Por que estás assim mudado? E eu então lhe contei tudo, e como, seguindo o conselho dele e de Nicodemos, tu, mestre, tinhas afastado o Galiote e a grega. Porque tu os afastaste, não é verdade? Não é verdade? De Judas, olhando fixamente para Jesus com aqueles seus olhos de azeviche brilhantes e fosforescentes. Parece querer perfurá-lo com o olhar para ler o que Jesus fez. Jesus, que o tem sempre à sua frente muito perto, diz com calma: peço que continues o teu relato, pois me interessa muito. É uma relação exata que pode ser-me muito útil. Então, como eu ia dizendo, Anás e Caifás mudaram de opinião, o que já é muito para nós, não é verdade? Além disso, eu quero fazer-vos rir, mas será que estás sabendo que os rabis me tomaram a parte e me fizeram passar por um novo exame? Como me tomaram a parte e me fizeram passar por um novo, como se eu fosse ainda um menor de idade, que vai tornar-se de maior de idade. E que exame, bem, eu os convenci e eles me deixaram ir embora.
Então eu tive a suspeita e o medo de ter dito alguma coisa que não era verdade. E pensei em tomar Tomé comigo e ir de novo onde se encontravam alguns dos discípulos, ou então onde se podia presumir que se estivessem abrigados João e a grega. Meu Deus do céu! Estive na casa de Lázaro, lá de Manaém, no palácio de Cusa. Meu Deus do céu, misericórdia! Estive na casa de Lázaro, na de Manaém, no palácio de Cusa, na casa de Elisa de Betsur, em Beter, no jardim de Joana, no Getsêmani, no caminho de Salomão, no outro lado do Jordão, em Águas Belas, na casa de Nicodemos, na de José. Mas não os viste? Sim, ele me havia garantido que nunca tinha visto aqueles dois, mas sabes, eu queria certificar-me, em poucas palavras, eu inspecionei todos os lugares onde eu podia ter suspeitas de que lá ele estivesse. E não se creia que eu sofresse por não encontrá-lo, seria injusto comigo. Todas as vezes, e Tomé o pôde confirmar, todas as vezes que eu saía de um lugar sem tê-lo encontrado, e nem mesmo sem ter obtido nenhuma notícia dele, eu dizia: louvado seja o Senhor, e ainda, ó Eterno, faze que não o encontre nunca mais. Isso mesmo, e a minha alma suspirava. O último lugar que eu fui foi a Esdrelon. A propósito, Ismael Ben Fabi, que mora em seu palácio nas campinas de Magedo, deseja ter-te como seu hóspede. Mas eu, se eu estivesse no teu lugar, não iria lá. Por quê? Eu irei sem falta também. Eu estou com desejo de vê-lo. E até iremos logo lá, em vez de irmos a Séforas. Iremos a Esdrelon e depois a Magedo, depois de amanhã, que é a vigília do sábado, e lá iremos para a casa de Ismael. Assim não, Senhor, por quê? Achas que ele te ama? Mas se tu te aproximaste dele e tornaste favorável a mim, por que é que não queres que eu vá lá? Eu não me aproximei dele, ele estava nos campos e me reconheceu, mas eu, não é verdade, Tom? Eu queria fugir quando o vi, mas não pude, porque ele me chamou pelo nome. Eu não posso fazer outra coisa senão aconselhar-te a não ires nunca a nenhum fariseu, ou escriba, ou outros semelhantes. Não é coisa útil para ti. Fiquemos entre nós sozinhos com o povo e basta. Fiquemos também com Lázaro, Nicodemos, José. Será um sacrifício, mas é melhor fazê-lo para não criar ciúmes e iras, fornecendo armas às críticas. À mesa se fala, e eles trabalham maldosamente com as suas palavras. Mas voltemos a João. Eu ia indo para Sicaminon, visto que Isaque, que eu encontrei nos confins da Samaria, me havia jurado não tê-lo mais visto desde outubro. Isaac jurou a verdade, mas tudo o que me aconselha sobre os contatos com os... Isaac jurou a verdade, mas tudo o que me aconselha sobre os contatos com os escribas e fariseus está em contradição com tudo o que disseste antes. Tu me defendeste. Foi isso que fizeste, não é verdade? Tu disseste: eu destruí muitas prevenções a respeito de ti. Tu disseste isso, não é verdade? Sim, mestre. Então, porque não posso eu mesmo terminar a defesa de mim mesmo? Então iremos à casa de Ismael, e tu agora volta para trás e vai até ele para avisá-lo. Contigo irão André, Simão, Zelotes e Bartolomeu. Nós iremos descansar com os camponeses. Quanto a Sicaminon, nós iremos lá. Nós éramos 11, e te afirmamos que João não está conosco. E ele não está também em Cafarnaum, nem em Betsaida, nem em Tiberíades, nem em Magdala, nem em Nazaré, nem em Corozaim, nem em Belém da Galileia, e assim por diante em todas as etapas, que talvez tivesses a ideia de fazer, para teres a certeza da presença de João entre os discípulos ou em casas amigas. Jesus fala calmo, em tom natural, contudo, alguma coisa deve haver nele que esteja perturbando Judas, pois este muda de cor por um instante. Jesus o abraça como se fosse beijá-lo, e enquanto assim está fazendo rosto contra rosto, lhe sussurra em voz baixa: desgraçado, que fizeste com a tua alma? Nossa, Jesus pela primeira vez fala desgraçado. Mas dessa vez é Jesus. Mestre, eu? Vai-te! Tens o mau cheiro do inferno, mais ainda do que o próprio Satanás. Cala-te e arrepende-te se o podes. Tô terminando. Judas, eu teria saído dali Eu teria saído dali precipitadamente, mas ele, o descarado, ainda diz em voz alta: obrigado, mestre, mas eu te peço, antes que me vá, dá-me 2 palavras em segredo. Todos se afastam muitos metros.
Porque, Senhor, me disseste essas palavras, tu me fizeste sofrer. Porque elas são a verdade. Quem faz comércio com Satanás apanha o mau cheiro de Satanás. Ah, é por causa da necromancia? Oh, que medo me fizeste! É uma brincadeira. Não é mais do que uma brincadeira de menino curioso e me serviu para aproximar-me dos saduceus e perder a vontade disso. Portanto, estás vendo que me podes absolver em perfeita paz. São coisas inúteis quando se tem teu poder. Tinhas razão, vamos, mestre. A minha culpa é tão leve. Grande é a tua sabedoria, mas quem foi que te disse isso? Jesus olha para ele muito sério e não responde. Mas me viste mesmo com o pecado no coração? Pergunta Judas, um pouco amedrontado. E me repugnaste. Vai, não digas mais nada. Jesus lhe vira as costas. Voltando-se para os seus discípulos, aos quais ordena que mudem de caminho, dando antes as despedidas a Bartolomeu, a Simão e André, que já estão alcançando Judas, e vão indo a passos rápidos, enquanto que os que ficam vão indo lentamente, sem conhecerem a verdade que só Jesus conhece. E tanto eles a desconhecem que ainda ficam elogiando Judas por sua atividade e sagacidade. E o honesto Pedro, com toda sinceridade, se acusa do pensamento temerário que ele tinha em seu coração contra o condiscípulo. Jesus sorri com um sorriso manso, um pouco cansado, como se estivesse absorto e ouvisse apenas o tagarelar de seus companheiros que das coisas sabem apenas aquele tanto que lhes permite saber a natureza humana deles. E assim termina a visão do Fiat.